Galera, aconteceu uma coisa chata na Arena Castelão ontem, né? Foi chato, né, Klaus? Uma derrota acolá, né, na Arena, né? Pouco chato. Mas, além dessa derrota, houve também um show à parte do presidente do rival, até citando o Ceará, falando que tá todo mundo contra eles. Só um ponto. Ele não é o presidente. É Apesar do verdade, assessor ter dito que ele era o é verdade. presidente estava jogando videogame. Pois é. Então vamos ver o que é que o CEO, né, Marcelo Paes, falou sobre essa questão aí após o jogo. Ele pediu a fala, pediu uma coletiva após a partida, após o Vojvoda, e aí citou inclusive o Ceará, citou a final do Cearense. Então interessa a gente, né? A gente vai comentar sobre isso. Só pedimos para vocês que estão chegando aí deixar o like, deixar a curtida, quem puder, se inscreve no BPR e aqueles que querem ajudar, seja membro, também tem um link aí na descrição. A partir do Plantinho Pai Dega, você entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap e vamos pro vídeo. Vamos ver, Klaus. Vamos ver esse chororô medonho aí que rolou, viu? Daqui a pouco a gente comenta sobre essa fala do Paes. Uma final que a gente vê um tribunal contra o Fortaleza, uma final que a gente vê as arbitragens contra o Fortaleza, né? Porque no primeiro clássico, aquele pênalti, aquela mão do Barceló que não foi dado foi absurdo, e resultou no empate. No jogo contra o Maracanã, o VAR funciona no gol, para anular o gol do Lucero, ele funciona, mas para validar o gol do Marinho, ele não funciona. É engraçado isso, né? O mesmo VAR minutos depois, para tirar o gol do Fortaleza, vale. Então, tudo isso está contra a gente. Não se, ó, torcedor, tá todo mundo contra a gente. Isso não é discurso, não, é realidade. É realidade, Klaus. Agora, Realidade. corta para essa outra realidade aqui. Eu não sei, eu acho que ele esqueceu, né? Desse lance aqui que o Marinho pula nesse jogo contra o América do Natal e foi marcado pênalti. Talvez ele tenha Realidade. esquecido. Talvez ele tenha esquecido de comentar isso aqui. Outra coisa que talvez ele tenha esquecido também, ele falou do tribunal. Ué, o TJD atendeu o pedido do Fortaleza e suspendeu o julgamento dos atletas denunciados naquela briga do Clássico Rei. 5 jogadores do Fortaleza denunciados, 2 do Ceará também. O Brits completamente descontrolado e tal. Vão jogar a final do Cearense. Mas está todo mundo contra o Fortaleza, Klaus. Verdade, Douglas. Eu acho que isso está muito claro, né? Que há um grande complô aí cósmico, né? Contra o Fortaleza, onde todos estão contra o coitado Fortaleza. E é isso que tem feito aí o Fortaleza jogar mal, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é importante a gente ressaltar, né, desse contexto onde o pai se posicionou de uma maneira extremamente arrogante, prepotente, né, como um verdadeiro rei, né? Eu acho que ele esqueceu a posição em que ele se encontra hoje, que para muitos e para as pessoas que fazem o futebol colocam essa posição do CEO e da SAF do Fortaleza como um exemplo para o país, né? Como um grande exemplo para o país de que é uma SAF do próprio clube, que é o clube se profissionalizando por conta própria. É um grande exemplo. E aí vem o dirigente, que não passa de um dirigente, e se posiciona como um dirigente. Não tem nada de CEO. Onde é que ficou a figura do CEO? Onde é que ficou a figura do profissionalismo quando você disse estão todos contra nós, é nós contra eles? Isso é a pura bravata populista de 99,9% dos dirigentes do futebol brasileiro. Ele fez o mais do mesmo que a gente costuma ver em todos os clubes, se posicionou do mesmo jeito, só que hoje como rei, e aí até abrindo aqui para a gafe cometida pelo assessor de imprensa do Fortaleza, que disse, após o Vojvoda, tem uma fala do presidente Marcelo Paes. Até onde eu sabia, ele era o CEO, o presidente era outra pessoa. Mas lá dentro deve funcionar assim também. Então, a gente percebe, Douglas, que a postura da vinda dele após a partida para falar é de que ele está se sentindo realmente um rei, de que ele acha que a imagem dele vai blindar o Fortaleza dos problemas reais que estão ocorrendo dentro de campo, né? E querendo transferir para outros e terceiros, né? Um clima que não existe. Um clima onde a gente não questionou o Ceará ter começado o Clássico Rei na lanterna e sem colocar a culpa em arbitragem. E a gente ganhou o Clássico. A gente ganhou o Clássico. Em um lance do Barcelona que ele reiteradamente reclama, né, de que teve toque de mão e você viu a imprensa inteira falando que a imagem não era conclusiva. Sim. A imprensa inteira.
Apenas dirigentes do rival falaram que a bola pegou na mão do Barceló. Ah, mas o João Ricardo disse para mim. O João Ricardo pode ter dito qualquer outra pessoa. Mas aí vem uma percepção de parte da imprensa. Acho que todos da imprensa falaram que a conclusão, exceto uma pessoa que a gente sabe como é. Mas é impressionante como a maioria das pessoas da imprensa disseram, pode até ter tocado na mão, mas a imagem é inconclusiva. E se fosse provar, provavelmente seguiria a decisão de campo. Porque não se consegue concluir que a bola tocou na mão do Barceló. Ou no braço, enfim. Então, assim, a gente percebe um posicionamento de sempre querer incluir condições em que contexto cabe de que o Ceará tentou dizer que o STJD é contra a gente. O TJD, né? Perdão, não é o STJD. O TJD é contra nós. Quando num julgamento tá lá 5 jogadores do Fortaleza, de uma confusão causada por jogadores do Fortaleza, não foi o jogador do Ceará que causou a confusão, e num julgamento em que tem jogadores do Ceará sendo julgados. Sim. E querendo construir uma narrativa de olha o TJD contra a gente, e não sei o que, uma coisa jeca, sabe? Uma coisa feia, de não querer reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas. De um cara que se posicionou aí nos últimos anos, a gente está aqui elogiando a postura profissional. E dessa vez ele veio com um show de horrores nessa coletiva pós-jogo, um verdadeiro show de horrores. Agora, o torcedor do Fortaleza, se quiser acordar para o que está vendo e perceber o tanto de asneira que o presidente, CEO dele falou, vai entender que o Paes fez é uma pura bravata da média geral dos dirigentes ruins do futebol brasileiro, Douglas. Me lembrou muito um certo ex-presidente aqui também. Tinha coletivas até parecidas com essa do Paes, né? Mas eu achei até pior do que algumas do Robson, viu? Essa do Paes hoje foi uma esticada de baladeira, assim, foi jogar para a torcida. Eu até imaginei que quando ele puxa a palavra numa coletiva pós-derrota, lembrando que o Fortaleza não venceu nenhum time de Série D para cima, né? Não venceu nenhum time relevante do futebol brasileiro, perdeu o clássico para o Ceará, agora perde para o Vitória, e o Vitória jogando muito bem, jogando muito melhor do que ele, se não foi um acidente. Então há sim uma queda de rendimento, e todo mundo pode passar por isso. Eles mesmos passaram recentemente por uma queda de rendimento, e isso se resolve dentro de campo. Agora, jogar para a torcida dizer que tá todo mundo contra eles é algo, bicho, que a gente não pode aceitar, nem como torcedor do Ceará, nem como produtor de conteúdo, e até se eu fosse torcedor deles, eu não aceitaria, entendeu? Sim. Porque se fosse o meu presidente falando isso, opa, peraí, cara. Aí você tá querendo puxar aí uma justificativa de um time que não tá jogando nada, dizendo que é arbitragem, dizendo que é o tribunal, dizendo que é todo mundo, porque todo mundo está querendo impedir o Hexa. Que é isso, cara? Que loucura é essa? Pelo amor de Deus, entendeu? Então, aí até no exemplo dele, ele traz lances que podem ser duvidosos ou não. Que nem são da Copa do Nordeste, né? Pois é. É outra competição. Ainda tem isso. Ele traz lances e esquece aqueles que ele foi beneficiado, né? Então, cara, realmente essa daí foi patética, né? A gente não pode aceitar essa narrativa e convenhamos, Klaus, isso sempre acontece. Narrativa sempre acontece. Eu acho que o futebol cearense está cada vez mais chato em relação a isso, né? A gente tem um clássico próximo fim de semana. Já é o primeiro jogo da final. É daqui a uma semana, né? Sim. Então já há aí uma briga, já é um clássico rei começando nos bastidores. Isso faz uma pressão, né? Faz uma pressão até na arbitragem dos jogos das finais do Cearense. Os dois times buscaram e pediram, né? Árbitro de fora. Até nessa mesma coletiva, ele falou sobre isso, que não confia na arbitragem local e não sei o quê. Absurdo. Então já é uma pressão, cara. Já é uma pressão pro árbitro que vier, já vem pressionado com esse discurso, né? Mas, cara, a gente tem que ganhar dentro de campo e ver se, né, consegue blindar tudo isso e a gente conseguir os objetivos, porque do lado de lá eles vão tentar tudo. Já estão tentando, né? Inclusive, vale lembrar o Marcelo Paes, talvez ele tenha esquecido, né? Que o Marcelo de Lima Henrique, que apitou Fortaleza e Maracanã, ele era vinculado a carreira inteira na Federação do Rio de Janeiro. Então, por conta só disso, a gente pode até considerar que o Marcelo de Lima Henrique é um árbitro de fora, que apitou Fortaleza e Maracanã. Ele não foi um árbitro feito aqui no futebol cearense. E a gente teve um clássico um dia antes, entre Ceará e Ferroviário, talvez o Marcelo Paes tenha esquecido disso, em que teve 2 gols anulados do Ceará.
E a gente elogiou a arbitragem por ter anulado os gols corretamente. Eu acho que a gente tem que ter postura. Eu acho que a gente tem que ter o discernimento de reconhecer quando a gente não está certo. Isso é atitude grande também de uma pessoa que já demonstrou aí uma capacidade de gestão impressionante pelo Fortaleza, está fazendo um grande trabalho, mas dessa vez ele foi muito infeliz, ele foi muito arrogante, sim, se posicionou como um verdadeiro rei, como um ex-presidente do Ceará, talvez pelo tempo na presidência do clube, agora como CEO. Eu sempre cometo essa gafe também, Douglas. Eu e o assessor de imprensa do Fortaleza sempre cometendo gafes aqui sobre falar do Paz e esquecer do presidente que joga videogame. Mas então, assim, a gente acaba tendo essa situação em que se joga. E por que a gente fez esse vídeo? Porque ele está jogando uma pressão para cima da arbitragem, para cima da federação, para cima de quem vem apitar o jogo e nem está decidido quem é. Porque essas falas do Paz repercutem a nível nacional. E aí ele quer falar para fora, gritar para o público externo que há um grande complô contra ele, ou contra o Fortaleza, no futebol cearense, que não quer deixar ele ser hexa e tudo mais. Pode até ser, cara. Agora, para ser campeão, tem que ser dentro de campo. Não é com falas. Agora, a gente sabe que bastidores de futebol, eles são um tanto quanto parte do jogo. A gente sabe disso. O Evandro Leitão era especialista nisso. E a gente sabe que ele era especialista. O Robson também. Infelizmente, hoje a gente tem um presidente ali, né? Uma pessoa sentada na cadeira de presidente, que não faz esse movimento, não tem nem noção do que é isso, enfim. Mas a gente daqui tem que perceber esses movimentos de bastidores, né? Que estão sendo feitos pelo rei do Fortaleza atualmente, que ele não é CEO, ele está mais para rei, né? E a gente sabe que a gente já teve um rei também no Ceará e sabe quando a coisa sai de figura, né? Sai do profissionalismo e entra na bravata. A gente sabe perceber. Talvez a torcida do Fortaleza ainda vá perceber e tal, porque ainda está muito, né, vislumbrada com a figura dele e tal. Mas a gente percebe quando o cara deixa de ser um dirigente, uma figura, para se tornar uma entidade que acha que é acima do bem e do mal e pode ditar as regras do jogo. Só que não, as coisas se resolvem no campo. O Ceará vai ter que jogar bola, sim, muita, porque o time Fortaleza é qualificado. E a gente, junto com a torcida do Ceará, vai fazer de tudo para conquistar o nosso campeonato cearense. Esse campeonato cearense, o campeonato cearense, não nosso como pertencente ao Ceará, mas como uma competição local, estadual. E jogando bola com hombridade, com vontade de vencer e todo mundo junto. Porque a gente joga junto. Hoje, a gente está precisando jogar junto, porque o nosso time passou pelas mãos de um rei. Um rei que hoje se porta assim, só que do lado contrário. E a gente precisa vencer para conquistar o Campeonato Cearense, mas jogando bola. E é isso que a gente vai buscar, Douglas. Boa. Ó, galera, mais tarde a gente volta com live, tá? Pré-jogo e tudo mais. Lembrando que a rodada de ontem não foi uma rodada tão boa assim, né? O Sport venceu. O Vitória ter vencido pode não significar nada se o Ceará vencer hoje. Então, o Ceará vencer no 13, volta a passar o Vitória. E aí fica a decisão para quarta-feira contra o Itabaiana. Por isso que é muito importante e lembrando que, a vitória mais tarde. Oi. Lembrando também que o 13 meio que abriu mão do Campeonato do Nordeste, porque eles estão no Campeonato Estadual, na semifinal, algo assim, e vão jogar com time reserva, né? Ao que tudo indica, eles meio que abriram mão aí da Copa do Nordeste. Cara, vamos ver. Jogo é jogo, é 11 contra 11, e a gente espera que o Ceará possa prevalecer na qualidade e vença o jogo. Simbora. Boa. Mais tarde a gente volta, galera, com pré-jogo a partir das 3 da tarde. Tamo junto, bom domingo a todos, valeu, e bora, Vozão. Bora pro racha. Vamos, Vozão!